A Glitch Productions é um estúdio que não precisa de muita introdução, criando várias animações independentes que causaram um grande impacto na internet e na indústria, mas acredito que muito desse valor atrelado a ela vem da maior obra em seu catálogo, o incrível Circo Digital, criado pela Gooseworks. Vindo de um pequeno piloto lançado em outubro de 2023 para acordos com a Netflix até chegarem a estrear ao final da série nos cinemas. E com o decorrer dos anos aconteceram muitas polêmicas envolvendo essa série, e tem vídeos o suficiente só de treta. Mas esse vídeo não é sobre isso, é sobre analisarmos essa obra como um todo e entender a mensagem que ela quer passar. Uma obra que por trás das cores vibrantes e músicas alegres, há uma incrível história sendo contada de um jeito único. Eu primeiro vou dar uma breve recapitulada antes de seguirmos do porquê eu achar o incrível Circo Digital único. No primeiro episódio somos introduzidos à protagonista, a Pomni, que após colocar um headset ela percebe que foi parar no Circo Digital, um lugar onde todo o sentido de viver é rapidamente excluído e substituído por pequenas aventuras apenas para passar o tempo. Ali ela conhece outros humanos presos neste mundo digital. Jax, Hagatha, Gangle, Zubul e Kingo. Além deles, temos o Caim, uma IA bem cartunesca que tem como único propósito manter a mente dos humanos ativa para que eles não percam a sanidade. Aqui eles são incapazes de morrer e a única coisa que resta são suas mentes. Porque se eles chegam em seus limites e surtam por não terem propósito, eles perdem o controle do seu próprio corpo, atitudes e tudo que fazem eles serem quem são. Esse é o conceito de abstração. Caim, então, logo no começo fala que a aventura do dia será uma para introduzir o local para ela. Enquanto eles fazem a missão, eles veem o que aconteceu com o último humano que acabou de enlouquecer, que não fazia parte da aventura. Mas eles conseguem finalizar a aventura e Caim coloca no porão aquela abstração. No segundo episódio, agora com as cores já estabelecidas, Caim introduz uma nova aventura com NPCs mais inteligentes. Mas no fim eles acabam descobrindo que os NPCs não são tão diferentes deles, também conscientes e sem propósito, pois ter uma memória falsa não é tão diferente de não ter memórias. Após finalizarem a aventura, Caim só mata esse NPC por simplesmente poder confundir sobre quem é humano. No terceiro, Caim introduz novamente uma aventura, e dessa vez uma que ele fez especialmente para Zubul, que ficou evitando as últimas aventuras, mas que de novo recusa, então o episódio é dividido entre a mansão e o Caim, que questiona do porquê Zubul evita suas aventuras. E pela primeira vez uma cena de aventura é interrompida para uma cena centralizada no Caim, falando que as aventuras são seu propósito, e se elas não são boas o bastante seria dizer que ele não é nada. Enquanto isso, a aventura na mansão, que era para ser um jogo barato de jumpscare, é onde Pomni entende uma peça importante sobre o Kingo, que mesmo aparentando ter perdido a sanidade, ele não abstraiu, descobre que ele fica ação sobre a escuridão por conta da sua esposa que já abstraiu e o escudo a acalmava. Aqui Caim percebe que as aventuras convencionais não estão funcionando, e no quarto episódio ele tenta fazer algo diferente, e aceita a caixa de sugestões dos personagens. E pega uma aventura que parece mais normal, uma de fast food onde eles têm que cuidar de um restaurante. Algo que é revelado ser o antigo emprego da Gangle na vida real, sendo algo mais pé no chão com a realidade antiga deles. O que agrada alguns, mas desagrada os outros. Nunca diria. De novo, tentando algo diferente, ele faz uma rodada relâmpago, na qual eles vão fazer várias mini-aventuras das sugestões deles e voltarem para lá caso fique chato. Só gostaria de deixar um pequeno destaque para a aventura Stargazing, que agrada todo mundo, menos o Caim, que se incomoda ao ver que eles realmente estavam felizes em uma aventura que não foi feita por ele. Então ele pula mesmo sem nenhum voto. Aqui ele desiste completamente, tenta fazer uma aventura legal, mas no fim só dá armas para eles e cria regras só pela resenha, enquanto espera a grande premiação. E quando a premiação acontece, ele vê que não ganhou nenhum voto, o que acaba com ele, e o faz pegar sua carta na manga. Chegando no episódio, ele fala que não tem uma aventura preparada, algo meio fora do comum, e fala para eles irem explorar e aproveitar o local. Havia muitas áreas que só estavam lá, mas não foram usadas. Indo para o Lago Digital, eles descobrem alguém que se revela Abel, um humano em um corpo que se assemelha aos NPCs. Eles então começam a arquitetar um plano para fugir daquele lugar, e quando surge a opção de escapar, Jax aperta o botão de ficar preso. Mas isso não importa, pois Caim revela que tudo isso fazia parte de uma aventura que ele havia planejado, ou seja, nada daquilo realmente importava. E agora, com essa quebra de expectativas e percebendo que talvez nunca seria possível fugir de lá, eles tentam pedir um tempo das aventuras para processar tudo. Mas na contramão, Caim mostra que ele realmente estava tentando, fazendo suas aventuras, inovando, sem tirar ele do foco, obviamente, mas às vezes parecia que a única coisa que eles realmente queriam se livrar era dele.
e isso faz ele chegar no seu limite. Caim começa a torturar eles, coloca eles em suas aventuras à força. E é aqui que os personagens se juntam para tentar conter o Caim, mas o Kingo acaba acidentalmente deletando ele, agora perdendo a única pessoa que tentava dar sentido àquele lugar. Jax culpa Kingo pelo Caim ter sido deletado, mas piora, quando ele descobre que são cópias digitais, todo mundo desaba. Pomni e Kingo começam a consertar os círculos e aos poucos todos vão se recuperando. Mas quando Jax vai pedir ajuda, ele hesita e ninguém vai atrás, provavelmente querendo respeitar seu espaço, resultando em sua abstração. Pomni então abraça o Jax abstraído, e ela vê suas memórias, seu passado, seus arrependimentos e erros. E mesmo com tudo isso, ela apenas o abraça e o conforta. E então vemos o retorno de Caim, que após ser deletado, ele se encontra no vazio, que fica confuso, não bravo. Ele então vai até os arquivos e descobre que eles vêm de um mundo muito maior que o dele. Não tinha como competir, mas tinha como fazer as coisas menos piores. Então ele volta pro circo, nervoso. Ele passa pela lua que diz que vai levar tempo para eles o perdoarem, mas todas as coisas boas vêm com o tempo. Ele então vai lá e diz que andou pensando e se arrepende do que fez, mas está disposto a transformar aquele lugar para melhor. Ele fala que tem uma coisa para mostrar no palco e para eles virem quando estiverem prontos. Algo totalmente diferente da atitude dele durante os episódios, onde antes ele só teleportaria todos para lá quando quisesse. Quando vão lá, ele faz uma apresentação de slides mostrando seus nomes e como é a vida deles lá fora. E então eles finalmente aceitam que as versões que estão lá fora não são as pessoas que estão aqui dentro. Eles então deixam confortáveis os abstraídos, transformam o lugar e o Caim começa a ser incluído, não como chefe do lugar, mas como mais um entre eles, e assim acaba o incrível circo digital. Isso é claro um resumo bem breve e sem tantos detalhes, mas o motivo de tudo isso ser único é em como o roteiro te engana propositalmente. Normalmente em séries, a narrativa pode ser contada de duas maneiras, serial ou episódica. Uma narrativa serial é quando durante uma trama a narrativa vai percorrendo, fazendo com que os episódios seguintes sofram os impactos do último. Exemplos como Steven Universo, BoJack Horseman e Gravity Falls. Agora, uma narrativa episódica é quando uma trama é resolvida dentro do próprio episódio. Ou seja, os eventos que ocorrem no episódio ficam no episódio, muitas vezes nem mencionados em episódios futuros. Exemplos como O Incrível Mundo de Gumball, Love, Death and Robots, Smiling Friends e muitos outros. Porém, no caso de Digital Circus, a coisa fica mais interessante. O roteiro te engana, sendo uma narrativa serial, refletindo a perspectiva dos personagens, dentro de uma narrativa episódica, refletindo a perspectiva do Caim, mostrando que até nós, espectadores, somos vítimas à mercê do Caim e que lá só ele tem o controle. Com todo episódio até aquele ponto, começando e terminando com uma aventura, de forma episódica. E a progressão que temos de forma serial, ela é apresentada e desenvolvida pelos próprios personagens, como a própria Jax, que se torna justamente o ponto central do episódio final, ou seja, totalmente independentes do ambiente, correlacionando diretamente com ela. Quando perguntaram a Guzzi Works qual a mensagem que a gente deveria levar dessa série, ela respondeu: encontrar significado em uma vida estagnada. Durante os lançamentos dos episódios, as pessoas ficavam teorizando sobre quem é Abel, quem é o NPC suspeito, será que ele já confundiu um ser humano com um NPC? E outras mil coisas, e que nada disso foi desenvolvido ou teve relevância. Quando o ponto era esse, o que o Caim fala, ele solta de forma proposital para as pessoas teorizarem. O Caim acabar com todas as teorias de uma vez no episódio 7, exemplifica isso muito bem. E essa revelação não só causa uma frustração no público, mas como também nos personagens. E quando eles descobrem que são cópias digitais, eles têm que começar a aceitar a ideia de que talvez o propósito deles ali não seja fugir, e sim apenas viver. Havia muita gente decepcionada com essa conclusão, dizendo que a série então não importava, já que não tinha lugar para eles fugirem. Quando essa era a ideia, não é uma série que termina com eles conseguindo fugir da IA malvada, é sobre tentar seguir, mesmo sabendo que talvez eles não tenham nada mais além de si mesmos.
E quando Caim retorna, ele entende que o perdão vem com tempo e mudança. Ele desejava a companhia, mas nunca se permitia sair do papel de apresentador. Mas agora, se colocando no lugar deles, e paralelamente com a série, ele para de deixar mistérios no ar para serem teorizados até o último frame. O Caim revela tudo, de um jeito simples, sem joguinhos, com uma apresentação de slides. E é ali que eles se assentam como comunidade, e assim encontrando um significado, uns aos outros, pois eles podem nunca fazerem sua marca no mundo, mas fizeram uma marca na vida de cada um. Obviamente, a série tem muitas outras coisas que eu nem cheguei a mencionar, que dariam um vídeo próprio, como a própria complexidade de diversos personagens, não é? Mas por isso é só. Eu queria muito mostrar esse lado da série que deixa a história mais imersiva e interessante. Principalmente quando ela é contada nesse ambiente da internet que vive de teorias e grandes conspirações, mas que no fim, às vezes, o mais simples seja a resposta certa. Obrigado por assistir.